Amém. Dê uma salva de palmas. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Feliz ressurreição para quem está vivo. Para a glória de Deus. Aleluias. Vocês estão bem? Vocês estão caladinhos? Boa noite, irmãos. Estão caladinhos, né? Estão prontos? Como o irmão disse, ele já sabe, né? Preparar aí, aperta os cintos. Nós vamos viajar pela palavra de Deus de forma sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Eu não sei nem como é que eu prego essa mensagem. Eu fiquei ensaiando no espelho. Eu nem... Espírito Santo. Uma mensagem poderosa que o pregador fica tonto. Isaías capítulo 61. Vamos começar por aí. Encontro com Deus está chegando. Amém. Não, essa animação aí não é de Deus não. Aleluia. Próximo, né, pastor? E aí, quem está com expectativa aí do encontro com Deus? Amém? Aí, Satanás, cai por terra. Vai desanimar não, né? Fique forte, irmão, fique firme. Isaías 61, versículo 1. Vocês já acharam? E diz aí: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Versículo 2. Para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que estão tristes. Versículo 3. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza. Repita comigo: uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu resplendor. Amém? Quero revelar para vocês o tema da mensagem. Coloca aí, mídia. 1, 2, 3. Vai aparecer. E aí? Beleza ao invés de cinzas. Vocês entendem que Isaías, ele apresenta uma poderosa promessa de restauração e esperança. Ele fala a um povo que está cheio de lamentações, em condições de tristeza, sofrimento. O texto se destaca uma troca. O que Isaías está fazendo é que Deus fará uma troca. Beleza em vez de cinza. Uma coroa que representa o ornamento de um rei e de uma rainha, ao invés de cinzas. O que é cinzas? Cinzas é tudo aquilo que é do inimigo. Todas as vezes que o inimigo ele entra numa situação, tudo que sobra são cinzas. Cinzas, o matar, roubar, destruir, tudo que se perde, tudo que se destrói, toda essa atmosfera de destruição, perda, morte, tudo isso, esse clima pesado, vem do inimigo. Tudo isso é cinzas. E Deus ele quer transformar todas essas cinzas em uma beleza. E precisamos entender o que é a beleza de Deus. Parte de andar com Deus e servir a Deus é observar a sua beleza. A criação é uma beleza de Deus, a natureza é uma beleza de Deus, o sol se pondo, o sol nascendo, tudo é beleza de Deus. A tua saúde é para a glória de Deus. Tudo você precisa entender que existe a beleza de Deus. A beleza de Deus é uma das coisas mais fáceis de a gente ignorar. Amém? Uma das coisas mais fáceis de a gente ignorar é a beleza de Deus.
quando na verdade ela é a espinha dorsal do reino. A beleza de Deus é o reino. Vamos observar uma coisa. O Éden. O Éden que representa prazer, deleite, beleza. O Éden é o jardim. Quando Deus fez o jardim, Ele entregou a Adão. Todas as vezes que Deus te coloca num ambiente, te coloca numa situação, Ele já te dá todas as condições para você prosperar. Amém? Então, um ambiente ao qual Deus está te conduzindo, que às vezes você nem entende qual é a situação desse ambiente, ali tem todos os meios para você prosperar. A não ser que não seja Deus que foi te enviou para lá. Mas se for Deus que te conduziu, se for Deus que plantou, se for Deus que te abençoou, irmãos, você tem condições de prosperar. O jardim tinha tudo que Adão precisava. Toda a beleza estava lá, irmãos. Toda a beleza de Deus estava lá. O que nós precisamos é apenas de olhos para ver. Na verdade, muitos ainda são cegos espiritualmente, que eles não conseguem ver a grandiosidade de Deus. A beleza, o que está além do véu. O véu foi rasgado de cima a baixo. Você tem livre acesso, mas são poucos os que entram por esse véu. São todos que ainda se escondem aqui por trás, aqui na frente do véu. Está toda a lei, está todo o processo de críticas, de rancor, de mágoas, de pecado. Além do véu está perdão, vida abundante, paz, alegria, a beleza de Deus. Você precisa ir além do véu. Você precisa entrar na presença de Deus e contemplar a sua beleza. Não há ninguém que tenha contemplado a Deus, contemplado a beleza de Deus, e tenha ficado da mesma forma. O problema é que as pessoas acham que a beleza de Deus, para ver a beleza de Deus, você precisa ver Deus pessoalmente. Não, se Deus aparecer para mim, aí eu vou ver que realmente Ele é lindo, Ele é belo. Eu creio que Deus é maravilhoso. Mas o que é a beleza de Deus? Onde está a beleza de Deus? A beleza de Deus está na esperança. Quando você tem esperança, você está aclamando a beleza que Deus tem. Algo que Deus vai abençoar. A beleza está na celebração. Sabe? Quando tu celebra com a tua família uma conquista maravilhosa. Sei lá. Quando você celebra com Deus, é mais maravilhoso ainda. A beleza de Deus está o quanto você é capaz de celebrar. A beleza de Deus está na alegria. Essas são as coisas que alimentam o mundo. Essas são as coisas que alimentam a igreja. Celebração, alegria. E quando você experimenta da alegria, ela te dá força. Porque a alegria do Senhor é a nossa. Isso te dá força, isso te dá ânimo. Talvez o que eu estou falando, nossa, ele não está falando uma mensagem, você queria ser uma mensagem mais espiritual, sabe? Algo mais, isso é mais espiritual do que tu imagina. Talvez é você que o teu entendimento ainda não conseguiu ver a plenitude que é a beleza de Deus, a esperança. Talvez você ainda não aprendeu a ter esperança no teu casamento, no teu trabalho, na tua vida. Talvez na tua vida espiritual. Talvez o que está te faltando é uma alegria tão genuína que não faz você desistir. Porque muitas vezes a alegria que nós sentimos é temporária. E essa não é a alegria de Deus. A alegria que Deus nos dá é uma alegria que nos dá força, nos dá ânimo. Irmãos, a gente não consegue reclamar. A gente não consegue murmurar, porque a gente sabe que Deus está no controle de tudo. Amém? Glória a Deus. Não podemos, temos que entender uma coisa. O ambiente ao qual nós estamos já tem tudo para a gente ver a beleza de Deus. Eu não estou dizendo que às vezes um ambiente de abuso, um ambiente de desonra, de desrespeito, de doenças, é para a glória de Deus. É a glória de Deus ali. Isso é lindo. Não, isso não é lindo, isso é feio. A enfermidade é feia. Não adianta você fazer uma aclamação e dizer, nossa,
tô aqui com uma enfermidade. Nossa, para a glória de Deus, aleluia, essa enfermidade. Não. O que Deus está querendo fazer é transformar esse ambiente sujo, de sujeira, de toda negatividade, e transformar em algo lindo, em algo belo, em algo que vai servir de testemunho para você e para sua família. É daí que vem os testemunhos, irmãos, quando você contempla a beleza de Deus. Muitas pessoas, talvez muitos de vocês que estão aqui hoje, só estão aqui hoje porque alguém priorizou a beleza. Alguém olhou para a tua vida que estava numa situação tão difícil e disse assim: olha, se você crer no Senhor Jesus, se você vir para Jesus, vai ser lindo, vai mudar a tua vida. A beleza está nos olhos daqueles que proclamam o reino. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Isaías, lá em Isaías 61. Para proclamar, para falar. Ei, o que Deus quer da Igreja Vida é que a Igreja Vida comece a celebrar a beleza de Deus, começa a observar além do véu, começa a ver aquilo que Deus tem preparado, não só para si mesmo, mas para outras pessoas. Eu não vou ver só o que Deus tem para mim, eu vou ver o que Deus tem para outras pessoas, e eu vou entrar pela porta e eu vou dizer: hoje é o teu dia. Entre pela porta, fale com alguém e fale para ele: hoje é o teu dia. Eu posso ver que as coisas vão mudar. Eu não sei o que tu está passando, mas eu sinto a beleza de Deus e eu posso olhar para ti e dizer: vai mudar alguma coisa. As coisas vão acontecer. Talvez o que está faltando para você é visão, discernimento do mundo espiritual. Porque tudo que você consegue ver às vezes é cinzas, destruição, é morte. Eu não vou conseguir, não vai dar certo. Minha vida é isso mesmo. Talvez é cinzas. Tem cinzas demais no teu candeleiro. Tem cinzas demais na tua vida. Tem pensamentos negativos demais. Tem problemas demais. Tudo que você consegue é achar que vai morrer na praia. Transforma tudo isso em beleza. E isso virará um testemunho para a tua vida. Qual é o teu testemunho? Nós precisamos ver a beleza, irmãos. Tem muita beleza que a gente ainda está cego. A verdade é que em meio a tudo isso, Deus está conosco e transforma todas as cinzas em testemunho de amor. Amém? Deixa eu falar algo para vocês sobre a beleza. E a beleza está em toda parte. Algo acontece quando vemos a sua beleza. Uma parte desse relacionamento com Deus é ver a beleza de Deus. Agora eu perguntar para vocês, como vocês conseguem entender essa dimensão da beleza de Deus? Vamos entender isso pela crucificação. A beleza na crucificação. Na crucificação de Jesus, a beleza está na esperança, na entrega e na transformação do sofrimento e dor em amor e graça e redenção. A beleza está justamente quando tudo começa a acontecer. A cruz não é linda. Naquele tempo, todo mundo que olhava para a cruz ficava com medo, irmãos. Os judeus, quando olhavam os romanos colocando cruz, enfiando lá, preparando cruz, levando lá, eles ficavam logo: alguém foi condenado. Algum escravo foi condenado. Alguém vai sofrer. E aquilo ali era a pior morte que tinha naquela época. Era a pior humilhação que tinha, porque eles despiam a roupa das pessoas, batiam chicotadas. Então aquilo era horrível. Não tem como embelezar a cruz. A cruz não é bela. A cruz era horrível. Jesus chegou e disse: Pai, passa
passa de mim este cálice. Que cálice era esse? A ira de Deus. Está lá em Isaías, ele fala sobre isso, Isaías 51. Sobre o cálice da ira de Deus. Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade. Mateus 26, 37. Bota aí. Mateus 26, 37. Ali apagou. Mateus 26, 37, que diz assim: levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Versículo 39, que diz: indo um pouco adiante, prostou-se o seu rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita o que eu quero, mas o que tu queres. No versículo 42, mais uma vez Jesus se retirou para orar. Pela segunda vez ele orou e disse: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Onde está a beleza aqui, irmãos? Aqui ainda não aconteceu a crucificação, ainda não foi preso. Ele está orando. Onde está a beleza? Jesus está vendo o cálice do Pai, o cálice da ira de Deus. É sofrimento, ele vai ser preso, vai ser chupateado, vão matar. Ele está vendo, vão matar. Você tem que imaginar o cenário. Eles vão me matar. Se for possível, ele não está com medo dos homens, irmãos. Ele está com medo do cálice, a ira de Deus, pecado, toda a opressão em cima dele. Onde é que ele encontra a beleza? Aonde Cristo encontra a beleza? Na esperança. E aonde está a esperança aqui? Na vontade do Pai. Todavia não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é o quê? Boa. Quem conhece o Pai sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Essa é a esperança de Jesus, a vontade do Pai. Ele está vendo todo o sofrimento, todas as cinzas que ele vai vir sobre a vida dele. Ele está vendo tudo que vai acontecer com ele, mas ainda assim ele está olhando com esperança, porque a esperança ela não morre. Se a esperança morrer, morremos também. Qual é a esperança? É que mesmo depois da morte, ainda assim temos vida. Mesmo os martírios lá sendo mortos, ainda assim eles tinham vida. Então a esperança, ela é uma beleza, é uma sutileza. Às vezes a pregação, uma pregação forte, uma pregação, sabe, aquela pregação que vai te agitar, às vezes é preciso, ela resolve. Mas às vezes o que vai resolver é você enxergar a sutileza, a beleza de Deus. Às vezes a beleza de Deus está no vento que sopra teu cabelo. Às vezes a beleza de Deus está nas coisas mais simples do que você imagina. Às vezes a beleza de Deus está no teu filho acordando com saúde e dizendo: pai, mãe. Essa é a beleza de Deus. Ela está em todo canto, ela está em todos os lugares. E quando a gente tem esperança, isso é maravilhoso, é belo, irmãos. Quando uma pessoa tem uma esperança em Deus, que em meio ao caos, ao meio a uma situação difícil, ao meio a uma turbulência, ao meio ao luto, ainda assim
existe uma esperança. Precisamos entender isso. Sobre a esperança. A esperança está em confiar em Pai. Eu não posso simbolizar Cristo como uma cruz. A cruz é feia. Para os romanos, a cruz representava castigo, humilhação. Para os judeus, a cruz representa maldição, segundo o livro de Deuteronômio. Aquele que era pregado pelo madeiro era maldito. A cruz é feia. Eu não posso simbolizar Cristo com uma cruz ou com um crucifixo. Só existe uma forma de eu simbolizar Cristo: graça e redenção. Essas coisas não podem ser materializadas. Ela não pode ser materializada. Cristo simboliza a graça. Cristo simboliza a redenção. Eu preciso aprender isso, porque senão eu vou achar que a beleza de Deus está em certas coisas, está em certos objetos. A beleza de Deus está em um lugar onde não existe beleza. Aonde está a beleza de Deus? A beleza de Deus não está na cruz, a beleza está na mensagem da cruz. É a mensagem, a carta de amor do Pai. Se você perdeu a esperança de muitas coisas da tua vida, então significa que você não observou a carta de amor da cruz. É a mensagem que Cristo está levando. É o verbo carregando a palavra de Deus. É o verbo trazendo a mensagem de amor ao Pai. A cruz não ia salvar ninguém, irmãos. Não é o madeiro que salva. É quem está lá. É a palavra que está lá. É a redenção, é a graça. Você precisa entender que durante a morte de Jesus, aconteceu o perdão. Pelo sangue deles fomos perdoados. Mas quando ele ressuscita, significa que o sacrifício dele foi aceito. E agora nós temos a redenção. Nós fomos religados, nós fomos, na verdade, restaurados. Quando Cristo ressuscita, Deus está dizendo: eu aceitei o sacrifício. Está pago. Está consumado. Quando ele ressuscita, quando ele morre, você precisa entender, irmãos. Quando eu falo de beleza, que a gente precisa ver a sutileza da beleza. Por isso que eu digo que a beleza é uma das coisas mais difíceis de uma pessoa como cristão enxergar. Porque no momento, quando está tudo bem é ótimo, mas no momento que as coisas apertam é mais difícil ainda você reconhecer essa beleza de Deus. Deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo um texto. Deixa eu pular aqui alguns versículos para facilitar. Marcos, capítulo 15. A beleza da cruz está na mensagem. Marcos 15, 38. Bota aqui. Diz assim: então, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Versículo 39. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e ouviu quando ele morreu, disse: verdadeiramente
Este homem era filho de Deus. Versículo 40 diz: algumas mulheres que estavam observando de longe, entre elas Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago e do mais jovem e de José, na Galileia, elas tinham seguido e servido Jesus. Muitas outras mulheres tinham subido e seguido Jesus. Entenda uma coisa: a Bíblia mostra quem reconheceu a beleza de Deus na cruz. Jesus está na cruz, e aqui tem as pessoas que reconheceram a beleza de Deus. A primeira foi o centurião. Ele reconheceu a divindade. Ele disse: verdadeiramente, este homem é filho de Deus. Ele reconheceu a divindade, a beleza da divindade de Deus. Depois disso, as mulheres que observavam de longe, elas reconheceram a beleza do louvor, da celebração. Elas nem se aproximaram, mas são aquelas que o serviam, aquelas que estavam próximas, aquelas que puderam celebrar quem é a beleza da celebração. O outro que observaram ali foi o ladrão na cruz. Ele observou a beleza da santidade de Deus. O ladrão na cruz conseguiu ver o que o outro ladrão não conseguiu ver: a beleza da santidade. A outra que observou a beleza de Deus foi a própria natureza, irmãos. Ela reconheceu o seu Criador. A Bíblia diz que a terra temeu. O sol reconheceu ele. O sol parou de brilhar. Você sabe quanto tempo Jesus ficou na cruz? Valendo uma caixa de bombom. Você não cai mais nessa, né? Jesus ficou na cruz por volta de 6 horas, vivo. 6 horas. Depois que ele morreu, ainda ficou ainda mais 3 horas, até ser retirado daquela cruz. Ao todo, daí umas 9 horas, aproximadamente. Então você pode observar, olha o tempo que Jesus ficou naquela cruz. Se você olhasse para aquela cruz, irmãos, onde é que tu ia achar beleza? Talvez você pode estar olhando para a sua vida e dizer: aqui não tem nada de belo. Está tudo dando errado. As coisas não estão fluindo. Mas alguém viu verdadeiramente: esse é o Filho de Deus. Alguém disse: mestre, eu quero estar nesse paraíso. Leve comigo, sabe? Me leve contigo, eu quero estar junto. Reconhecendo a santidade, Jesus disse: hoje mesmo tu estará comigo no paraíso. Você deu para entender que algumas pessoas, no meio daquela cruz, daquele cenário de morte, naquele cenário de todo sofrimento, Jesus com mais de 40 chibatadas lá, irmãos, com o corpo ensanguentado, tomando vinagre, sabe, com uma lança ferindo aqui a lateral dele. Irmãos, alguém ainda conseguiu achar a beleza e dizer: verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Está vendo como é difícil a gente reconhecer essa beleza? A gente precisa entender isso, irmãos. A gente precisa entender isso. Deixa eu pular aqui. A cruz foi um... Amém. Acho que eu liguei sem querer. Na cruz fomos salvos por alguém que não tinha nem beleza e nem formosura. Isaías 53 diz isso. A beleza, ela confirma o sacrifício aceito por Deus e mostra o poder de Jesus sobre a morte e nos tornou justificados. Outra coisa que eu quero falar para vocês é a beleza da ressurreição. Para finalizar,
Os discípulos estavam todos no clima de luto, irmãos. Eles não fizeram nenhum tipo de celebração quando Jesus morreu. Eles não reconheceram essa beleza. Eles estavam numa tristeza, no medo, no choro, que estavam levando eles para a incredulidade. Vamos ver isso, Marcos. Nós estamos em Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículo 9. Achou? Está ali? Projeta aí. Quando Jesus ressuscitou na madrugada, quando Jesus ressuscitou onde, irmãos? Quem ora aqui de madrugada? Quem acorda cedo consegue pegar as coisas já mais rápido, né? Ora de madrugada, irmãos. Jesus, pela madrugada, ressuscitou. No primeiro dia da semana, domingo, né? Ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Versículo 10. Ela foi e contou aos que haviam estado com ele, os discípulos, os quais estavam o quê? Lamentando e chorando. Versículo 11. Quando ouviram que Jesus estava vivo, foram vistos por elas, não creram. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 deles, estando eles no caminho do campo. Eles voltando e relataram isso aos outros, mas não creram nos 2. Versículo 14. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Olha, irmão, na sutileza, estavam comendo ali, hora descontraída, né? E de repente Jesus apareceu ali, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a ele a incredulidade e a dureza de coração. Por que não acreditaram nos que tinham visto depois da ressurreição? Olha a bronca que Jesus deu. Maria Madalena chegou para eles: olha, o mestre ressuscitou. E eles não creram. Depois vieram os 2 lá que encontraram com Jesus no caminho de Emaús. Eles chegaram lá: olha, Jesus ressuscitou. Para os 11 irmãos que andaram com Jesus. E eles não. Tá bem. E eles não acreditaram. Irmãos, eles estavam chorando, se lamentando. O choro, você pode chorar à vontade, irmãos. Eles estavam todos de luto. Mas Jesus não disse que iria morrer e que ele iria ressuscitar? Disse. Jesus tinha esperança nisso. Jesus celebrava isso. Jesus tinha alegria nisso. Mas eles não tinham. O que eles tiveram depois da morte de Jesus foi luto, choro, medo de ser preso. Anote isso no teu coração. Você pode chorar à vontade, mas o medo só te leva para 2 caminhos. O choro só te leva para 2 caminhos. Ou ele te leva para mais perto de Deus, ou ele te leva para a incredulidade. Por isso que Jesus está reclamando para vocês, essa incredulidade de vocês, que vocês não acreditaram quando disseram que eu ressuscitei. Qual é o problema de vocês? Qual é o teu problema quando vê a tua situação difícil? Porque que todas as vezes que tu está passando por uma dificuldade, por um problema, por algo sério na tua vida, simplesmente tu te desespera. É porque eu sou ser humano. Não, é porque tu é incrédulo. Não é porque tu é humano. É porque muitas vezes você age com incredulidade. Você duvida, você murmura, você começa a ficar com medo da situação, você acha que você vai afogar, você acha que aquela situação que está no hospital, aquela pessoa que está no hospital, ou seja, talvez você está dizendo, talvez não sei nem se tem jeito para ela, e muitas vezes você começa a colocar na tua cabeça a incredulidade, pensamentos negativos, pensamentos de derrota. É isso que Jesus está dizendo. Vocês não creem que eu ressuscitei, não, hein? Vocês não creem que eu
eu consigo fazer essa cura, não? Vocês não conseguem crer que eu consigo mover o teu negócio? O que é impossível para mim? Não está cego? Não consegue ver a beleza de Deus? Por isso que ele disse para Laodiceia: compra colírio os teus olhos. Ele ressuscitou, irmãos. Precisamos celebrar isso e dizer: se ele ressuscitou, ele ainda continua fazendo as mesmas obras. Se ele está vivo, então ele também está cumprindo a palavra que diz: estarei convosco todos os dias. Ele está contigo, irmãos. Ele anda contigo, ele acorda contigo, ele chega na tua casa contigo, ele sai da tua casa. Quando você sai de casa, ele sai contigo, mas você não reconhece essa beleza, a sutileza que está lá. Às vezes é a saúde, tá? Você está de pé, irmão, você está reclamando. Precisamos entender a beleza. Ver que a incredulidade, ela pode trazer uma tristeza muito profunda e começar os porquês. Às vezes, irmãos, os porquês, ele começa a endurecer o coração. O duro de coração sempre julgará a Deus pelo que ele não fez. A pessoa que está dura de coração sempre vai querer julgar a Deus. Por quê? Por que o Senhor deixou? Por que aconteceu isso? Por que eu estou vivendo isso? Duro de coração sempre vai reclamar de Deus. Eu já provei muito do seu amor, da sua bondade, para negar o seu nome diante dos problemas, irmãos. Sim, mas e o luto? Mas e quando a gente perde uma pessoa que a gente ama? Esse é o grande mistério. Mas eu vou abrir mão de tentar entender. E vou confiar nele. Porque quando eu abro mão de tentar entender os porquês isso aconteceu, por que eu passei por isso, por que eu perdi uma pessoa tão querida na minha vida, quando eu abro mão de querer entender, eu começo a receber a revelação de quem ele é. Não entendemos, mas confiamos. Isso é ser como criança. O reino, né, das crianças, sabe? Ser como criança. Isso é ser como criança. Estou encerrando. Isso é ser como criança. A criança não entende. Ela só confia. Existe beleza de Deus que só aparece, irmãos, no vale. Existe uma medida, um nível de presença de Deus que só aparece no momento mais difícil, quando a gente vai no vale. O vale da sombra da morte. Não temerei. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Senhor está comigo. No vale da sombra da morte, quando eu estou perdido nos meus pensamentos, quando eu estou numa escuridão tremenda, que eu não sei mais o que fazer, não temerei, não terei medo, porque o Senhor está comigo. Precisamos aprender isso. Deixa eu encerrar aqui. Já tem tanta coisa aqui que eu queria. Ai, Jesus. Eu não posso julgar Deus pelo que Ele não fez, irmãos. Essa é a jornada com Deus, é uma jornada de relacionamento. Eu não posso julgar a Deus pelo que Ele não fez. Eu não posso qualificar a Deus porque experimentei a perda. Eu estou numa dimensão chamada graça. Eu não mereço nada. Eu estou dentro dessa dimensão chamada graça. Eu não mereço nem as suas explicações dos meus porquês. Eu não mereço nem as minhas explicações
de Deus para os meus porquês. Não mereço. Ele não trabalha para mim, eu trabalho para ele. Deus é meu amigo? Sim. Ele é teu amigo, mas também é teu Senhor. Entenda uma coisa, a beleza de Deus, ela está na celebração. Está no celebrar, mesmo quando tudo não está bem. Deixa eu terminar aqui para esse texto em 1 Tessalônica. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, como outros que não têm esperança. Aqueles que dormem, aqueles como Paulo, Pedro, João, todos eles, irmãos, todos os que dormem tiveram esperança. Tiveram esperança que a volta de Jesus, na redenção de Cristo, na coroa em vez de cinza. Coroa que todos vão receber. No corpo, um novo corpo que todos vão receber. Eles tiveram esperança na Santa Ceia quando eles celebravam. Eles tiveram esperança no corpo de Cristo, no sangue de Cristo. Eles tiveram esperança. Então o que eu devo fazer? Principalmente quando eu estiver de luto, principalmente quando as coisas não estiverem bem, eu vou fazer um sacrifício de louvor. Aquele versículo que diz: alegre-se sempre, ore sem cessar, em tudo dá graças. É inútil se você não tiver perdas, se você não passar por situações difíceis. É aqui que eu e você vamos apresentar o meu sacrifício de louvor. Estou passando por luta, estou passando por dificuldade, estou passando por um aperto, estou passando por uma situação, algo veio sobre mim, perdi alguém querido. Eu não vou pedir explicação para Deus, mas eu vou apresentar o meu sacrifício. Qual é o meu sacrifício? Alegre-se sempre, ore sem cessar, e em tudo dai graças. Na situação difícil, eu estou apresentando o meu sacrifício. Quando eu perdi a minha mãe, ninguém entendeu quando eu coloquei o hino mais animado. E eu disse: eu perco a minha mãe, mas eu tenho um pai. Entenda uma coisa: apresente o teu sacrifício. No céu, pastor Ronildo, não vai ter. Apresentar a Ele a minha alegria, que eu começar a celebrar e ver a beleza de Deus na minha vida. Ah, mas tu perdeu alguém, ah, mas tu está em luto, mas tu está em sofrimento. Sim, chore, você pode chorar e chore bem. Só não deixa o teu choro se tornar uma crítica a Deus. Só não deixa a tua situação se tornar uma crítica que você começa a murmurar da divindade de Deus, dos cuidados de Deus. Quer chorar? Chore, você é livre para isso. Mas o meu choro vai transformar em mim uma oferta, um sacrifício. Eu vou até Ele. Tá difícil, tá complicado,
apresento o meu louvor. E não tem mentira, é de todo o coração. Amém? Fique de pé. Acho que eu terminei. Terminei não, mas eu termino isso aqui depois. Ai, irmãos. Jesus disse que se uma semente morrer, ela produz muitos frutos. Às vezes a gente estamos deixando de sepultar as nossas dores. Presta atenção aqui. Às vezes a gente estamos deixando de sepultar as nossas dores, nossas ofensas, e segurando na mão. Jesus disse: se uma semente morrer, ela dá muitos frutos. Se você matar esse teu ego, às vezes você não dá o braço a torcer, esse orgulho, se você não matar essa dor, enterrar, sepultar,